prescrever e controlar a intensidade dos treinos dos seus alunos. Use essa estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo. Bom, pessoal, bora lá para o vídeo. Outro dia eu estava treinando na academia aqui na minha cidade, fazendo a minha sessão de treinamento de força. E eu tive o prazer de conhecer um inscrito aqui do canal que estava treinando na mesma academia, no mesmo horário que eu estava treinando. E esse colega, esse inscrito aqui no canal, ele é praticante de corrida, praticante de mountain bike em terrenos acidentados, né? Então gosta de correr, gosta de andar de bicicleta, mas não necessariamente numa estrada, num terreno plano, e sim em terrenos acidentados, aí usando as montanhas. Então, pratica atividade de endurance em montanhas. Então, ele comentou comigo a dificuldade que ele tinha de controlar a intensidade, uma vez que para correr em terreno acidentado, o pace não é o melhor caminho para isso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ele e para você que também é inscrito aqui no canal. Mas, de uma forma geral, isso vai servir para você controlar a intensidade de qualquer modalidade ou qualquer método de treinamento aeróbico nos seus alunos, tá bom? Quando a gente fala em intensidade de treino, a intensidade é um dos parâmetros da famosa carga de treinamento. Então, comumente nós costumamos falar assim: vamos treinar mais intenso ou vamos treinar menos intenso? Ou vamos treinar com mais volume, vamos treinar com menos volume. Portanto, quando você fala em volume e em intensidade, tanto o volume quanto a intensidade, eles são componentes da carga de treinamento. Então, para a gente entender o que é carga de treinamento, carga de treinamento é composto pelo volume mais a intensidade de treino, portanto, é a interação entre o volume e a intensidade, gerando um determinado estresse que vai estressar, por exemplo, teu sistema cardiovascular, teu sistema hormonal, sistema neuromuscular, o metabolismo. E, portanto, esse estresse ele pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da forma como você vai combinar o volume e a intensidade de treino. Portanto, o correto na fisiologia do exercício e na área do treinamento não é falar só de volume ou só de intensidade. O correto é falar em carga de treinamento. Então, o volume de treino é um dos aspectos que compõe a carga de treino. E o que é volume de treino? Volume é sempre a quantidade de treino que você aplica. Então, volume é um parâmetro ligado à quantidade. Por exemplo, se eu tenho um aluno que faz supino lá na musculação na academia, se ele faz 3 séries para o exercício supino e um outro aluno faz 5 séries, o aluno que faz mais séries vai ter um maior volume de treino, por exemplo, nesse exercício. Então, volume está ligado a número de séries, número de repetições, distância percorrida. Então, se eu dou um treino de corrida, hoje eu tenho um aluno que percorreu 10 quilômetros e um outro aluno percorreu 5 quilômetros. Quem percorreu mais, no caso o aluno de 10 quilômetros, é o aluno que treinou em maior volume. Quem treina 4 vezes por semana tem maior volume de treino comparado com quem treina 3 vezes por semana. Quem treina 60 minutos por dia tem um volume maior de treino comparado a quem treina apenas 40 minutos por dia. Então, são exemplos de volume. Só que carga de treino é volume mais intensidade. E a intensidade é o aspecto de qualidade da carga, para você saber se essa carga ela tem muita ou se ela tem baixa qualidade. E, em geral, essa qualidade que está ligada à intensidade está ligado às respostas fisiológicas que você tem ao esforço que você faz. Então, como você sabe, nós podemos dividir a intensidade em intensidade leve a intensidade moderada vigorosa, intensidade máxima e até intensidade supramáxima, que é acima do 100%. Então, a intensidade é o aspecto da carga de treino que está diretamente ligado ao estresse
que os seus sistemas fisiológicos vão ser submetidos e como eles vão responder a esse estresse. Então, quando a gente fala assim, olha, se eu treinar mais intenso, eu vou ter uma resposta maior da frequência cardíaca. Se eu treinar menos intenso, eu vou ter uma resposta menor da frequência cardíaca. Então, variáveis como frequência cardíaca, pressão arterial, lactato sanguíneo, limiares ventilatórios, o próprio pace na corrida, a glicose no sangue, sudorese, consumo máximo de oxigênio, a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio e a própria percepção de esforço são variáveis que você pode prescrever e monitorar a intensidade do treinamento. Então, quando a gente faz um treinamento de força, quando a gente faz um treinamento funcional, quando a gente faz um treino de flexibilidade, um treino de corrida, um treino de bike, qualquer modelo de treinamento, todo treinamento vai ter um volume relacionado a uma intensidade de treinamento. Por exemplo, lá na musculação, eu vou fazer 4 séries do exercício leg press com 20 repetições com uma determinada, com 200 quilos de peso no aparelho. No HIIT, por exemplo, eu vou fazer 10 séries de 1 minuto na intensidade vigorosa, acima de 4 milimoles de lactato, intercalando com 1 minuto na intensidade leve. Então, volume e intensidade, eles estão sempre interligados. Você não existe essa coisa de ter um treino só com volume e com zero de intensidade. Ou ter um treino só com intensidade e zero do volume, porque por mais intensidade que você coloque, algum volume terá. Por mais volume que você coloque, alguma intensidade terá. E, portanto, aqui surge o desafio de muitos treinadores, muitos profissionais de educação física, até muitos praticantes de exercício. Qual dessas variáveis de intensidade eu uso para controlar, para prescrever a intensidade e para controlar, para saber se eu estou na intensidade certa durante a sessão do treinamento? Bom, isso vai depender de vários fatores, vai depender qual é o tipo de modalidade, vai depender qual é o sistema ou o método de treino que você está adotando, vai depender do teu nível de treinabilidade, vai depender da quantidade de material que você tem disponível e também vai depender de um fator extremamente importante que é o tipo de terreno que você vai praticar. Então, por exemplo, esse inscrito no canal que me encontrou na academia me relatou que ele tem uma certa dificuldade de prescrever e controlar essa intensidade, principalmente quando ele vai correr aqui nas montanhas, né? Justamente porque quando você corre ao ar livre, você usa um terreno mais montanhoso, você tem um fator que você não consegue controlar, que é justamente a topografia do terreno. Então, ora você sobe, ora você desce, ora você sobe, fica plano e depois desce, sobe. E, portanto, para quando toda vez que você for treinar em terrenos acidentados, né, que tem aclive, que tem declive, ou toda vez que você for treinar qualquer tipo de treino aeróbico, dentro de academia, ou aluno de personal, no parque, uma das variáveis que você pode usar é a famosa percepção subjetiva de esforço. Justamente porque é um método simples, barato, fácil e validado pela ciência. Então, por exemplo, nós podemos usar nos treinos aeróbicos, seja na academia, no parque, em terreno plano ou em terreno acidentado. Se for o caso de corrida, você pode usar o pace como referência, mas você pode usar a frequência cardíaca, você pode usar os limiares ventilatórios, você pode usar o consumo máximo de oxigênio, a mesma coisa para um treino de bike outdoor ou indoor, um treino, por exemplo, no simulador de escada, um treino, por exemplo, no transporte, dá para prescrever pela frequência cardíaca, pelos limiares ventilatórios, dá para prescrever por todas essas variáveis aqui, tá? Qual que é a grande dificuldade? É que para você usar essas variáveis aqui, na maioria das vezes você vai precisar ter algum tipo de material e você vai precisar, na maioria das vezes, fazer um teste aeróbico para poder controlar. Por outro lado, quando você não tem material disponível e quando você não tem condição de fazer um teste aeróbico no seu aluno, você pode prescrever a intensidade de treinamento usando a percepção subjetiva de esforço, justamente porque vou pedir para você tirar um print desse slide aqui
esse print ele mostra exatamente o seguinte, né? Se a gente pega parâmetros de prescrição da intensidade convencionais, como percentuais do consumo máximo de oxigênio e percentuais da frequência cardíaca, perceba o seguinte, ó, aqui nós temos um nível de intensidade, né? Então, leve, leve a moderado, moderado a vigoroso, vigoroso, vigoroso a muito pesado e máximo. E perceba que para percentuais do VO2 máximo e percentuais da frequência cardíaca máxima, embora os números são diferentes, existe uma relação. Então eu sei, por exemplo, que quando o meu aluno ele está correndo ou pedalando, fazendo qualquer treino aeróbico numa intensidade de 76% da frequência cardíaca máxima, eu sei que ele está aproximadamente na intensidade de 60% do VO2 máximo dele. Quando esse aluno faz um treino aeróbico numa intensidade aqui aproximadamente a 70% da frequência cardíaca máxima, eu sei que ele está a aproximadamente 50% do consumo máximo de oxigênio. E aí, olha o mais bacana aqui, ó. Da mesma forma que existe uma relação entre percentual do VO2 máximo e percentual da frequência cardíaca, existe também um pareamento do VO2 e da frequência com a percepção de esforço. Nesse caso aqui, é a escala de percepção de esforço de Borg de 6 a 10 pontos. Então, por exemplo, se eu sei que o meu aluno está treinando numa intensidade a 70% da frequência cardíaca máxima, eu também sei que ele está aproximadamente a 50% do VO2 máximo dele e na percepção 11 na escala de 6 a 20 de Borg. Então, mesmo que eu não consiga prescrever o treino por percentuais da frequência cardíaca ou percentuais do VO2 máximo, eu posso ter uma ideia, pela percepção de esforço, de qual seria a intensidade baseado no consumo máximo e baseado na própria frequência cardíaca. Mas para vocês, né, para você que é o profissional de educação física, para você que é o aluno, para você que é o praticante, eu nem sugiro você usar a escala de Borg de 6 a 20. Por quê? Porque qualquer pesquisa de satisfação que você faça, por exemplo, de um voo, de uma companhia aérea que você fez, de um serviço que você usou, de um produto que você comprou, ah, a avaliação de percepção é sempre de 0 a 10, na escalinha de 0 a 10, onde 0 você está totalmente insatisfeito e 10 você está totalmente satisfeito. Então, o nosso cérebro ele está muito mais adequado, muito mais preparado para entender uma escala uma escala de 0 a 10. Então, para você que treina o seu aluno dentro da academia, no parque, ou você que é o praticante e faz corrida aí, né, nas montanhas, ah, no terreno que não é plano, ou anda de bicicleta, de mountain bike, você pode usar essas escalas de percepção de esforço. Então, por exemplo, essa é uma escala chamada Omni, que é uma escala, né, para quem vai caminhar e correr. Então, é uma escala para uso de treino de corrida. Então, por exemplo, se você vai correr lá nas montanhas, que o terreno ele é irregular, o pace você não vai conseguir usar, não vai ser uma medida bacana, né? Então, o que que você faz? Usa essa escala baseado aqui no intervalo de 0, que é muito fácil, até 10 pontos, que é muito difícil, e você pode usar isso sempre para caminhada e também para corrida. Então, tira print do slide para depois você imprimir, para você começar a usar isso daqui no seu dia a dia. Professor, mas e por quem vai fazer, por exemplo, um mountain bike lá nas montanhas, no terreno acidentado? Fazer o treino de mountain bike em terreno plano, né? Ou mesmo treino de bike dentro da academia. Então, você pode usar essa outra escala, que também é uma escala Omni, que é desenhada justamente para quem vai fazer o treinamento de bike outdoor ou indoor, independente de qual é a topografia desse terreno, se é mais acidentado ou se não é mais acidentado. Então, é claro que no caso de quem treina na montanha, é importante você conhecer o trajeto que você vai fazer. Mas como ele tem vários aclives e declives é irregular, você pode
no final de cada clive e depois no final de cada declive ou no final, né, de um terreno um pouco mais plano, você pode ir monitorando o tempo de exercício, tempo que você demorou para subir, mais a percepção de esforço no final da subida. Ah, vou descer, o tempo que eu desci e a percepção no final da descida. Ah, agora é um terreno, ele é mais pedregoso, né? Mas ele é mais plano, beleza? Então vamos monitorar o tempo, quanto tempo demorou para você ultrapassar esse terreno e qual foi a sua percepção de esforço. E com isso, você passa a ter uma ideia de qual é a intensidade que você está sendo submetido num trabalho aeróbico dentro da academia, fora da academia, em terreno plano ou em terreno acidentado. Uma coisa que dá para fazer aqui, que eu sugiro que você faça, é usar a percepção de esforço não apenas para prescrever ah, e controlar a intensidade do exercício, mas usar a percepção de esforço como uma ferramenta prática para você ajustar a intensidade dos treinos dos seus alunos. A gente consegue fazer isso também pela percepção de esforço. E aí eu te pergunto aqui agora. Como que a gente usa a percepção de esforço para monitorar e ajustar o volume e intensidade do treino aeróbico dos seus alunos? Seja dentro da academia, fora da academia, em terreno plano, em terreno com clives e declives. Tem como fazer isso? Tem. Se você quer que eu grave um vídeo mostrando na prática como a gente faz isso, então, por favor, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e comenta aqui nos comentários assim, ó, eu quero saber. Se você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e comentar, eu quero saber, eu vou gravar um vídeo te mostrando como usar a percepção subjetiva de esforço do seu aluno para você ajustar o volume e intensidade de treino. Por que isso é importante? O treino não ficar leve demais, portanto não servir para muita coisa, mas principalmente para o treino não ficar excessivo e aumentar o risco de lesão. Tem estratégias práticas que a gente usa para isso. Se você quer que eu mostre, então tá aqui o caminho que você tem que fazer para eu me sentir motivado para vir aqui gravar um vídeo para você. Beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.